Wesley Gold nasceu em um lar cristão em Portdown, Irlanda do Norte, em 22 de novembro de 1920. Ele, jovem, aceitou Jesus como Salvador em uma missão evangelística naquela mesma cidade, e essa conversão mudou completamente a sua vida. Deus tocou no seu coração sobre os perdidos, pobres e necessitados em terras distantes. Depois de estudar no seminário em Belfast, foi estudar em uma escola de medicina em Londres. Wesley foi aceito na honrada missão aos Campos Não Evangelizados, UFM, para servir no Brasil. Navegou para o Brasil ainda solteiro em 21 de dezembro de 1948 e logo seguiu para estudar a língua na sede da missão em Belém, Pará. Depois Wesley seguiu para o trabalho com o senhor e senhora Thomas em Santa Inês do Maranhão e trabalhou ali com os Guajajara e continuou lá por 2 anos. Depois desse período, foi mandado para trabalhar em Altamira, Pará, no rio Xingu, entre os Caiapó. Seu trabalho lá era evangelizando os índios nas aldeias e também alguns civilizados. Em 1952, Wesley retornou para a Irlanda do Norte em uma licença permitida para visitar a família e prestar relatórios do trabalho prestado no Brasil. Antes de voltar para o Brasil, ele casou com a jovem Winnie. Como resposta de agradecimento, seu casamento foi feito a serviço do Evangelho e durou 64 anos. Winnie era uma qualificada enfermeira, especialista em parto. Eles navegaram para o Brasil em 1953. O casal foi enviado para abrir um trabalho em uma pequena cidade do Piauí, chamada Piracuruca. Logo que chegaram lá, compraram uma casa estrategicamente no centro da cidade e imediatamente começaram o trabalho de evangelização, enfrentando muitas dificuldades com a língua e perseguições, vindas principalmente dos padres da cidade. Os cultos eram feitos no salão maior da casa. Winnie começou a trabalhar ajudando a comunidade como enfermeira e também como parteira. Wesley fazendo seu trabalho como dentista, ajudando a população de Piracuruca. Pouco a pouco foram sendo aceitos e respeitados pelas pessoas e autoridades. As pessoas começaram a vir para os cultos. Mesmo assim, foram 4 anos para ter a primeira conversão. Durante aqueles anos, Wesley e Winnie, que compraram também uma rural Willis, viajavam pelas cidades e vilarejos vizinhos, levando o evangelho, pregando, cantando em cultos ao ar livre. O carpinteiro Irineu Bonifácio, crente da Assembleia de Deus, muito ajudou o casal. E também o doutor Gamaliel, veterinário que trabalhava e residia em Piracuruca a serviço do Estado, crente presbiteriano. Em 1962, Wesley começou a construir a primeira igreja cristã evangélica. Um ano depois, em 28 de junho de 1963,
o novo templo da Igreja Cristã Evangélica de Piracuruca estava pronto e assim a igreja foi fundada. Houve uma grande festa espiritual. Presentes irmãos de Parnaíba e da congregação em Batalha. Foi também em 6 de junho de 1963 que Wesley batizou os primeiros convertidos em Batalha, juntamente com o evangelista Manuel Guimarães. O evangelho chegou em Batalha em dezembro de 1959. Edmundo Nouro, João Sessomes e também Teodoro Laskowski, missionários da UFM, estavam em Batalha no primeiro culto ao ar livre. João Sessomes dirige o culto, Teodoro está no acordeão. E muitas pessoas presentes, muitos curiosos, porque o evangelho nunca havia sido pregado por uma igreja evangélica na cidade. Os crentes eram desconhecidos. Foram muitas maravilhosas conversões naquele lugar, Batalha, onde muitas famílias foram transformadas. A família Moraes, a família Rocha, Antônio Augusto e Lucimar, jovens de Batalha, foram convertidos e ajudavam nos trabalhos de cultos. O jovem chamado Lucimar inicialmente era oposto ao evangelho e era da linha de frente dos que eram contra os missionários. Contudo, Lucimar foi salvo e chamado pela graça de Deus para o trabalho de Cristo. Fui estudar em Barra do Corda do Maranhão, no internato Maranata, e no seminário em São Luís para ser pastor. Hoje é um pastor, jornalista e locutor de rádio, exercendo um grande ministério no Brasil. Em 1967, Wesley e Winnie foram chamados para ir para Dom Pedro do Maranhão, para começar um novo trabalho de evangelização. Eles fizeram o mesmo trabalho que faziam em Piracuruca, pregando o evangelho na cidade e também alcançando os vilarejos e lugares vizinhos com a mensagem do evangelho. E Deus abençoou este trabalho. Em poucos anos, uma nova igreja foi construída em Dom Pedro. Depois foram para Teresina para implantar uma nova igreja cristã evangélica e dessa vez no bairro Buenos Aires. Wesley e Winnie ainda passaram uma pequena temporada em Igarapé-Miri, Pará, enquanto a igreja estava sem obreiro. Quando Wesley e Winnie retornaram para casa em Portidão, Irlanda do Norte, em 1978. Eles continuaram o trabalho no Evangelho e em 2 ocasiões puderam visitar o Brasil, até Deus os chamar para o lar celestial. Eles mantiveram contato constantemente com os irmãos e amigos do Brasil, que estavam sempre em suas orações. Perto de partir, o velho soldado de Cristo ainda escreveu um livro, o qual está sendo lançado em português pela editora Literatura Cristã Evangélica da ICEB neste evento. Em 28 de junho de 2017, Wesley Gold respondeu ao chamado de Deus para a morada celestial aos 97 anos. Winnie ainda viveu 5 anos felizes ao lado de sua filha Esther e do seu querido genro Philip e de seus 2 filhos e de seu neto.
sempre ativa e lúcida. Ainda escreveu também um livro e o lançou pouco antes da sua partida para o Pai, no qual ela fala sobre os milagres através do Evangelho, narrando as ricas experiências do rico ministério no Brasil. Winnie partiu para o lar celestial aos 95 anos, no dia 5 de março de 2022, cujo culto solene, fúnebre, foi celebrado na sua igreja de origem, Igreja Metodista de Portidão, Irlanda do Norte, igualmente como aconteceu com a despedida de Wesley. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.